Olá a todos, aqui é BeastLab falando e hoje apresentarei um novo capítulo de Versus, capítulo 31, lançado dia 25 desse mês de janeiro. O capítulo começa com a visão da nave-mãe principal, o Cruzeiro Colossal dos Madalans, uma estrutura que se assemelha bastante a uma lua e que me lembra ligeiramente daquela nave alienígena do filme Independence Day. E para a surpresa de todos que leram esse capítulo pela primeira vez, é revelado que Uki está vivo, embora seu corpo tenha sido destruído. Aparentemente, apesar da sua destruição do seu corpo, contanto que estas bolinhas de luzes brilhantes possam ser recuperadas, significa uma opção de ressurreição para os Madalans, uma vantagem tática para essa guerra que eles terão que gravar. Uki, é claro, se lembra de sua experiência com o Lorde Demônio Yashi. Fala do próprio como se fosse o demônio. Galua fala para Uki se acalmar e que eles estão fazendo o melhor para entender a situação. O Madalan Pou aponta que Uki poderia ter se confundido com Daikokuzan, dizendo que logo após ter colidido com Kaiju no capítulo 15, ele tinha perdido a consciência, levando um certo tempo para entender o que aconteceu depois. Uki, em resposta, grita de raiva, falando que ele não é como Pou, que avança sem pensar e leva uma surra depois, dizendo que ele é capaz de diferenciar seus inimigos corretamente. Ele continua falando que se tivesse lutado contra algo tão grande quanto Daikokuzan, ele escaparia facilmente, mas o Lorde Demônio Yashi, com quem estava lutando, estava gostando da luta, e que quando ele tentou fugir de Yashi, ele o perseguiu. Parando também um pouco, falar rapidinho aqui, eu tenho que apontar que os Matalãs estão pensando nessa situação que Yashi é o Rei Demônio e não um Lorde Demônio, como está na tradução para o inglês. Pois é uma coisa que acontece na tradução do japonês para o inglês aqui no mangá. Então, apesar de estarem chamando Yashi de Lorde Demônio na tradução do inglês, eles estão percebendo ele como o Rei Demônio, Rei dos Demônios. A cena termina com eles refletindo sobre a mana, o poder que empodera os demônios, e com Galua dizendo que seria adequado perguntar diretamente. Então, com a nova cena, temos Galua voando ameaçadoramente diante de Hello, com a lua no fundo. Na página seguinte, Galua fala que irá levar Hello com ele. Também diz que Hello foi encontrado, dizendo que a lâmina da espada da coragem dele havia defletido sua bala de energia no capítulo anterior. E a bala tinha um rastreador instalado, e com esse rastreador grudado na espada de Hello, permitindo encontrar o mesmo não importa onde ele se escondesse. Não demora para Galua fazer seu movimento, investindo contra Hello e segurando sua espada do mesmo quando ele tenta se defender, reconhecendo que é a mesma energia que foi encontrada no corpo de Uki, e então pede para Hello contar mais tudo que ele sabe sobre a mana, antes de ser distraído por uma pedra lançada. A pedra foi lançada por Nukizumi, usando seu estilingue, acompanhado do restante dos companheiros de Hello, Pakia, Bats e Pani Pani, a fada de Hello, que no momento seguinte grita para Hello se abaixar, antes de lançar outra pedra no cacto explosivo, que ao explodir aciona os demais cactos explosivos que estavam perto, lançando vários espinhos contra a Galua. Enquanto isso, Pac aproveita a oportunidade para consumir o super estimulante vermelho para preparar-se para a luta. E com uma transformação explosiva, Pakia se torna um gigante, avançando contra a Galua e pisando no alienígena que casualmente segura a pisada dele. E em seguida, ambos fazem um combo, Hello e Pakia, que atacam Galua ferozmente e em conjunto, que depois de alguns golpes apenas os lança para longe com uma onda de choque. Galua então elogia ambos, dizendo que os dois são únicos entre os terráqueos, que fizeram uma boa luta com seus corpos de sangue e carne, mas aponta que eles são as sobras
das forças humanas, ainda mais fracas que a armada de naves interestelares humanas, considerando-os indignos de sequer se tornarem experimentos. É neste momento que nos é revelado o que Betsy estava fazendo. Sua tecnologia amaldiçoada absorveu a força vital do terreno em volta para se transformar numa arma especial. Um container de alma, uma tecnologia transformativa que, ao disparar, acerta a cabeça de Galua e faz uma leve rachadura, danificando ligeiramente o corpo dele. Enquanto, ao mesmo tempo, Bats arremessa um dispositivo semelhante a uma Pokébola para conter Galua. Depois de receber o pequeno dano e notar que a tecnologia amaldiçoada é diferente da mana, Galua resolve fazer um leve teste para avaliar a durabilidade de sua prisão temporária, dizendo que é conveniente aprender sobre outras formas de energia além da mana. Bats, então, após analisar Galua, diz que está impressionado que ele contém uma vasta quantidade de força vital. Então pergunta se existem outros seres dentro do corpo de Galua. O alienígena se surpreende com a fala de Bats. Enquanto isso, o grupo de Hello decide conversar com Galua, mais Hello no caso. Ele então decide questionar por que os alienígenas resolveram atacar a Terra. E então, ao iniciar a conversa com Galua, pergunta seu nome enquanto se apresenta como Hello, o Terráqueo, dizendo que se quisesse aprender mais sobre a mana, que antes ele se introduzisse a ele. Galua, meio impaciente, já diz que declara o nome dele, Galua, e que ele é um Madalan, dizendo para Hello desembuchar. Hello decide ser honesto, dizendo que ele mesmo não sabe e que não é capaz de usar magia, nem entendendo a mana também, mas podendo dizer que a mana existe dentro de cada ser vivo e que ele mesmo pode apenas carregar a própria espada com seu próprio mana. Ele continua então perguntando por que os aliens de repente se interessaram pela mana, pela magia, e que normalmente eles não se interessariam por essa forma de energia, fazendo em seguida a suposição de que eles se interessaram subitamente por terem encontrado um Lorde Demônio. Ele então diz que eles são os únicos da raça dos demônios capazes de lutar de igual para igual com os alienígenas, falando das dificuldades dos humanos em lidar com os demônios por séculos, falando que o objetivo dos mesmos é escravizar a humanidade e dominar o mundo. Então ele questiona a Galua sobre seus objetivos, dizendo que escutou dos humanos do mundo deles que eles querem a Terra e que não entende o porquê disso, apontando que o mundo mudou e que talvez tenha tido uma mudança por os aliens também, dizendo que existe a escolha de não serem inimigos. Nisso, Galua abre caminho com seu laser de olho. Ele zomba da ideia de Hello de serem aliados e coexistir, dizendo que, diferente dos demônios, os Madalans não têm intenção de governar os humanos, dizendo que seus objetivos requerem a aniquilação e total extinção dos terráqueos, comparando eles ao equivalente de parasitas como pulgas e carrapatos, e que eles não têm motivos para considerar os pensamentos ou a vida da humanidade, dizendo que eles não têm escolha a respeito disso. Com esta resposta, Hello se prepara para a batalha enquanto diz que ele é igual ao resto dos inimigos da humanidade, enquanto Galua replica que aquilo foi uma perda de tempo total. Neste momento em que Bats grita para Páquia agir, tendo um plano formado. Na página seguinte, um objeto esférico com tecnologia do mundo das maldições é lançado e se transforma num canhão enorme, semelhante àquele que matou a mãe ursa num capítulo passado, e com um único disparo atinge a cabeça de Galua. Feita imediato, o alien é atingido em cheio, sendo lançado para trás,
enquanto o precipício atrás dele racha com impacto. Rachaduras espalham pela cabeça de Galua junto a um buraco, enquanto pequenos pontos brilhantes vazam de sua cabeça rachada. Enquanto, ao mesmo tempo, a formação rochosa que forma um precipício desaba em cima dele. Betts então revela que o primeiro modelo serviu para acessar a força vital de uma área maior para reunir mais energia para carregar o canhão que atingiu Galua de forma tão eficaz, enquanto ao mesmo tempo mostra uma grande área enorme morta que a energia vital foi absorvida. Ao término daquilo, Halo se surpreende com seus companheiros não terem fugido, enquanto os mesmos criticam Halo por tentar lutar sozinho. Mas aquilo tudo não passou de um plano de Betts para enganar o alienígena, pensando que eles fugiram e não perceberam o plano verdadeiro deles. E nisso também, Betts com seu dispositivo do mundo das maldições usa os dados analisados de Galua, naquele momento que ele foi preso naquela bola de transparente, para tirar o rastreador de fóton da espada de Halo, impedindo que os aliens possam continuar rastreando-os. Então, na cena seguinte, Galua, em seu modo musculoso, voa enquanto ergue um enorme pedaço do precipício que havia caído nele, enquanto destaca o pedaço e percebe que o grupo de Halo havia fugido, tendo sido ao mesmo tempo capaz de tirar o rastreador. E impressionado que eles tinham tecnologia para tirar o rastreador de fótons. Então ele volta ao normal, no seu corpo menor, quando de repente ele recebe uma comunicação de emergência de Bawan, o líder do time 1 de Madalance, que avisa que um Lorde Demônio que fora capturado pelo time 5 entrou em modo Berserker na nave mãe e pede que ele volte imediatamente, enquanto Galua acena incompreensão e estanca seu ferimento na cabeça antes de partir. Nisso, voltamos ao grupo de Halo, que está prestes a entrar numa mina para continuar sua viagem. Nisso, nos é revelado que Betts havia adquirido um daqueles brilhos que vazou do corpo de Galua com aquele disparo mais potente do último canhão, com ele dando uma risadinha meio maligna, sabe? Enquanto segura o container que guarda o brilho que havia furtado de Galua. E com isso chegamos ao final do capítulo 31 de Versus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo com um resumo. E se vocês curtiram o vídeo, por favor, deem like e se inscrevam no canal, que isso ajuda muito. Fico feliz que vocês assistiram até aqui e vejo vocês na próxima.